Olá, meu nome é Giovana e, juntamente com o Daniel, Letícia, Naira, Rafael e Thaís, fazemos parte do Grupo 7 e hoje iremos apresentar o seminário intitulado RTQ-PCR pode ser utilizado no acompanhamento do tratamento de doenças virais, vírus de RNA. Bom, para começar a falar, primeiro vamos falar do teste, que é a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real quantitativa. Ela é uma variante da reação de PCR convencional. Ela permite a replicação in vitro do DNA de forma extremamente rápida. Ela é considerada o ensaio mais sensível para a detecção de níveis de RNA e representa um grande avanço nos métodos moleculares de auxílio diagnóstico, pois ela facilita bastante as tarefas de quantificação da expressão gênica em determinado tecido ou amostra biológica. E ela está muito associada, e ela associa a metodologia de PCR a um sistema de detecção e quantificação por fluorescência. Bom, as etapas desse teste do RT-qPCR, ele consiste primeiro na transcrição reversa de moléculas de RNA em uma sequência complementar de DNA, que é o cDNA. E isso de uma amostra através da enzima transcriptase reversa. Então, a partir da população de moléculas de cDNA, é realizada a PCR em tempo real. Então, o próximo passo é a desnaturação, que vai ocorrer a separação da dupla fita de DNA. O terceiro passo é o anelamento ou hibridização, onde vai ocorrer os primers, eles vão se ligar às suas sequências complementares de DNA e, com isso, vão servir como iniciadores para a enzima polimerase. O último passo é a extensão ou polimerização. Então, a TAC polimerase, ela vai se ligar a uma fita sinalizada pelo primer e vai complementar ela. E com isso vai iniciar a sequência que será replicada. Então, com isso vai formar novamente a fita dupla de DNA. E à medida que as fitas duplas elas surgem, o fluoróforo que a gente adicionou, ele vai emitindo uma fluorescência que será captada pelo termociclador e posteriormente vai ser convertido em gráfico. E esse sinal de fluorescência, ele cresce conforme os ciclos progridem. Vírus de RNA evoluem rapidamente devido ao seu grande tamanho populacional, altas taxas de replicação e a fraca capacidade de revisão de seus produtos de replicação do RNA pela natureza de suas RNA polimerases. Dessa forma, as mutações podem ser introduzidas toda vez que o vírus se replica. Essa rápida evolução influencia a virulência viral, a resistência à vacina e o salto entre diferentes hospedeiros, auxiliando na infecção de novas espécies e na adaptação do vírus ao novo hospedeiro. Portanto, o conhecimento da dinâmica mutacional dos vírus de RNA é fundamental para a nossa compreensão da progressão da doença viral, como sua transmissão e o desenvolvimento da terapêutica antiviral. Além disso, permite a identificação de variantes importantes presentes em vírus, como aquelas que aumentam a patogenicidade ou transmitir resistências aos medicamentos. A técnica de RT-PCR em tempo real ajudou a identificar a mutação encontrada na variante Delta do SARS-CoV-2, que se trata de uma mutação localizada no ponto P681R entre a junção de S1 e S2 do sítio de clivagem pela furina, que aumenta a replicação do vírus, potencializando sua infectividade por ação de proteases da célula hospedeira, o que desempenhou um papel fundamental na substituição da variante alfa pela delta pelo mundo. Sobre as vantagens e desvantagens do teste, nós temos que ele é aceito pelos cientistas e pela equipe médica como uma técnica robusta e bem documentada. Ele é muito comum, então, na pesquisa e na medicina e é utilizado para testar o COVID-19. Ele pode detectar as infecções atuais de doenças, permitindo que a equipe médica determine quem está atualmente infectado e quem não está. Agora, nas desvantagens, nós temos que ele vai depender da captura e detecção do vírus. Portanto, não é possível detectar os pacientes que já se curaram ou se recuperaram da doença. E a distribuição do vírus pelo trato respiratório vai variar entre os pacientes. Então, portanto, que uma pessoa esteja infectada
O vírus pode ser detectável apenas na expectoração ou pelo suave nasofaríngeo, mas não necessariamente nos dois locais ao mesmo tempo. E no caso do COVID, ele só consegue dizer se a pessoa está atualmente infectada com o coronavírus em particular, e não pode favorecer informações de outras doenças. Agora falando também sobre algumas aplicações do RT-PCR, começamos primeiro pela pergunta se esse método ele pode ser utilizado para o diagnóstico de outras doenças. Então, o PCR em tempo real, ele é capaz de detectar o RNA do vírus através da amplificação do ácido nucleico, pela reação da cadeia polimerase. Além disso, possui a capacidade de detectar agentes infecciosos com alta sensibilidade e especificidade, sem a necessidade de encontrar micro-organismos viáveis na amostra. Além do mais, o método pode ser utilizado para detectar outras doenças virais, como, por exemplo, diagnóstico de Zika, dengue, chikungunya, febre amarela e de bactérias para o diagnóstico de febre maculosa, leptospirose e meningites, além de, claro, a Covid-19. O RT-PCR também pode ser utilizado para o diagnóstico de doenças genéticas e na determinação de moléculas de RNA específicas dentro de uma célula ou tecido. Agora falando de uma das aplicações é a detecção de translocações cromossômicas. Então, por meio desse método, é possível diagnosticar as translocações cromossômicas. Por exemplo, no diagnóstico de leucemia mieloide crônica, que se caracteriza pela translocação T922 de um pedaço de um gene CABL no cromossomo 9, que associa-se ao gene BCR do cromossomo 22. Então, esse método não somente vai detectar essa translocação, BCR e ABL, mas em virtude de sua alta sensibilidade, ela também é utilizada na identificação de células malignas que podem resistir à quimioterapia. Agora falando sobre aplicações odontológicas, o método permite o estudo do comportamento de agentes patogênicos que podem desencadear algum tipo de doença odontológica no paciente. Por isso, nesse caso, utiliza-se a saliva como a principal amostra a ser analisada, por ser um material em que se encontram proteínas ativas, DNA e a presença de inúmeros micro-organismos associados à patologia oral. Agora falando sobre a cárie mutagênica, o diagnóstico dela é realizado quando essa técnica identifica a manifestação de Streptococcus mutans, bem como a suscetibilidade do indivíduo a vir possuir a doença. Tornam-se muito mais facilitadas e rápidas, posto que essa técnica em questão ela vai utilizar sondas específicas para a sequência genética, a ser observada nas reações enzimáticas em cadeia. Agora falando sobre as doenças periodontais, nessas doenças o mecanismo ela é muito comum e muito similar à cárie mutagênica, porém tem umas especificidades da periodontopatogênica. Então, ao aplicar a técnica do RT-PCR, é possível estimar se o indivíduo ele possui algum tipo de doença no periodonto, ou se possui certa suscetibilidade a ter. Então, a análise dos resultados da reação em cadeia vai ser feita por meio de biomarcadores e pode ser feito isolamento de RNA, que é proveniente de células e tecidos da cavidade bucal, assim como de amostras da saliva ou de placas dentárias, seguido da síntese de cDNA e amplificação do produto formado. Objetivando identificar a expressão do material genético de importantes agentes etiológicos virais, como o HCMV, EBV1 e EBV2, HSV, HPV e HIV, o avanço da proliferação e da carga viral dos citados, por vezes, causa lesões periodontais que poderiam ser previamente tratadas caso houvesse identificação precoce destes patógenos. A respeito do diagnóstico, o excesso de citocinas e quimiocinas pode ser indício de resposta imunológica na cavidade oral. Dessa forma, a aplicação da RT-PCR viabiliza a confirmação e identificação do vírus causador. Essa medida favorece a escolha e a administração de tratamento adequado. Dessa forma, a aplicação da técnica RT-PCR, além de esclarecer mais sobre doenças periodontais, também contribui para a identificação de novas manifestações clínicas por oferecer resultados rápidos e específicos.
Outra aplicação da RT-qPCR é na detecção de câncer. Atualmente, diversos cientistas têm estudado sobre a utilização de técnicas de RT-PCR na detecção de células tumorais. Técnicas baseadas em RT-PCR fornecem um sistema de detecção sensível, que é usado principalmente para células tumorais de mama e para testar amostras de sangue periférico e de medula óssea. As células cancerosas circulantes produzem transcritos de mRNA exclusivos que, de acordo com o tipo de câncer. Primeiramente, é necessário determinar quais transcritos de mRNA servem como os melhores biomarcadores para o tipo de célula cancerosa em questão e, em seguida, analisar seus níveis de expressão como RT-qPCR. Como exemplo, é possível utilizar técnicas de RT-PCR no sangue periférico de pacientes com câncer de mama que estão passando pelo tratamento quimioterápico, para realizar o perfilamento gênico tumoral de marcadores de doença residual mínima. No caso, os marcadores utilizados são CK19 e CRBB2, com o intuito de melhorar o prognóstico e monitorar a terapia. A RT-qPCR pode ser também utilizada no monitoramento de doenças genéticas, sendo que no SUS, essa técnica, entre outras, já é empregada no contexto de doenças raras. Quanto à sua indicação, ela é frequentemente usada na análise de expressão de genes únicos ou múltiplos e padrões de expressão para identificar infecções e doenças. No contexto do monitoramento de leucemias, como já foi colocado em um ponto anterior, a RT-qPCR ela pode ser utilizada no monitoramento de tratamento, nos casos de falha ou progressão de doença, para detecção de mutações e nos casos que requerem maior atenção. Um relatório que foi elaborado pelo CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em sua 78ª reunião ordinária, foi realizada em junho de 2019, foi elaborado um relatório que recomendou a incorporação desses testes diagnósticos, incluindo a RT-qPCR, para o monitoramento de leucemia mieloide crônica e da leucemia linfoblástica aguda, que são técnicas que vão detectar as translocações no cromossomo 22, 9 e 22. Então, nesse sentido, o monitoramento da leucemia mieloide crônica e da leucemia linfoblástica aguda, ela pode ser detectada com essa técnica em adultos e crianças. O diagnóstico da COVID-19 também pode ser feito por meio dessas técnicas, uma vez que o COVID é um vírus o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, e, portanto, a RT-qPCR é muito importante para identificar se o coronavírus está presente ou não, em qual quantidade inicial dele nas amostras de suave, nasal e da faringe. Bom, o RT-qPCR também é usado no acompanhamento do tratamento de doenças virais. No tratamento anti-HIV, em uma pessoa contaminada, espera-se que a carga viral diminua de forma que o vírus fique preferencialmente em estado de latência, permanecendo no organismo sem provocar as manifestações clínicas. Nesse estado, o vírus fica abrigado dentro das células e, assim, a carga viral pode ser considerada indetectável ou suprimida. Dessa forma, o RT-qPCR é usado para monitorar os níveis de RNA viral circulante durante toda a terapia antirretroviral. Caso o RNA do vírus da HIV seja quantificado de forma relevante, pode ser um indicativo de que a terapia abordada não é apropriada e, assim, deve ser ajustada. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigada.